Dizem que no Brasil é impossível ficar rico começando do zero, que só quem nasce em berço de ouro tem chance de conquistar a liberdade financeira. Mas e se eu te disser que essa é uma mentira que mantém milhões de pessoas presas à mediocridade? A verdade é que existem caminhos, estratégias e uma mentalidade milionária que podem transformar qualquer vida. Paulo Guedes, um professor apaixonado pela economia brasileira, provou isso na prática, mostrando que, mesmo em meio ao caos, é possível criar riqueza para brasileiros comuns. O mais intrigante é que ele não começou pensando em dinheiro. Ao contrário, priorizou fazer o que amava, e foi exatamente isso que abriu portas para criar negócios, participar da fundação de um banco e aprender como ganhar dinheiro mesmo em meio à hiperinflação. Essa história não é só sobre ele, é sobre você, que talvez hoje esteja buscando investimentos do zero, tentando descobrir como transformar esforço em renda passiva. O que parecia improvável se torna possível quando a chave da educação financeira é girada. E aqui está a promessa: se você ficar comigo até o final, vai descobrir que enriquecer não depende de sorte, nem de herança, mas de escolhas certas feitas todos os dias. Este vídeo vai abrir sua mente para enxergar oportunidades onde antes só havia problemas. Vai provocar, inspirar e mostrar que sim, qualquer brasileiro pode mudar sua história e conquistar riqueza. A pergunta é: você está pronto para dar esse primeiro passo? Sabe quando alguém descobre sua verdadeira vocação e sente que tudo ao redor começa a girar mais rápido? Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo Guedes. Ele tinha uma paixão imensa pela economia, estudou fora do país, conquistou um doutorado e voltou cheio de energia. Só que, ao retornar, encontrou uma economia brasileira mergulhada numa hiperinflação que parecia um vulcão prestes a explodir. Era como se ele tivesse caído dentro de um laboratório gigante, um verdadeiro acelerador de partículas, onde tudo se movia em velocidade impressionante. Ali nasceu uma visão que mudaria para sempre sua vida e a forma de pensar sobre como enriquecer do zero. Imagine um jovem cheio de conhecimento, carregando na bagagem ideias novas, e de repente, ele se depara com um país inteiro faminto por soluções. Foi nesse contexto que Guedes percebeu algo simples, mas poderoso. Os momentos de crise são, muitas vezes, oportunidades disfarçadas. Enquanto muitos estavam apavorados com a hiperinflação, ele enxergava um cenário fértil para aplicar seu saber. É como quando alguém olha para um terreno baldio e só vê mato, mas outro consegue imaginar ali uma casa, um jardim ou até um negócio lucrativo. Essa mentalidade é o primeiro passo para a liberdade financeira. Enxergar valor onde a maioria só enxerga problemas. E sabe o que isso tem a ver com você? Tudo, porque a história de Guedes mostra que não é preciso nascer rico para ter riqueza para brasileiros. O ponto de partida é outro: educação, preparação e a coragem de entrar na arena quando o jogo parece perdido. Se ele conseguiu transformar conhecimento em oportunidade em meio ao caos, qualquer pessoa pode começar a criar sua trajetória hoje. Afinal, a pergunta que sempre volta é: será que você está disposto a usar suas habilidades e começar investimentos do zero, mesmo quando o cenário parece adverso? Talvez seja justamente aí que está o segredo de como ganhar dinheiro. Paulo Guedes estava confortável no ambiente acadêmico, dava aulas na PUC, na GV e até no INPA, mas a realidade da economia brasileira não deu a ele a escolha de ficar apenas na teoria. O mercado bateu à sua porta, desesperado por alguém que soubesse explicar aquele caos. É como se um bombeiro, ao ouvir um incêndio gigantesco, fosse arrancado da cama para entrar em ação. Essa transição mostra que, muitas vezes, o conhecimento não serve apenas para diplomas ou títulos. Ele pode ser a ponte direta para como ganhar dinheiro e transformar uma crise em oportunidade. Pensa comigo, quantos de nós ficamos esperando a hora certa para agir? Guedes não teve essa chance. O país vivia uma hiperinflação avassaladora e o mercado exigia respostas rápidas. E é nesse ponto que surge a lição para qualquer um que sonha com liberdade financeira. Quando a demanda aparece, não dá para titubear. Ele foi arrancado das universidades, porque quem domina o conhecimento certo no momento certo tem nas mãos a chave de investimentos do zero. Não é sobre esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Agora, se você parar para pensar,
Talvez já tenha acontecido algo parecido com você. Aquela situação em que alguém bateu à sua porta pedindo ajuda, porque você tinha a habilidade exata que faltava. Pode ser cozinhar bem, entender de tecnologia, ou até dar conselhos que transformam vidas. Esse é o caminho da educação financeira aplicada à prática. Pegar sua habilidade e colocá-la em jogo quando o mercado precisa. E é aí que muitos descobrem que como enriquecer do zero não é um mito, mas um processo de usar talentos na hora certa. Mas essa é só a primeira escolha de muitas que ele ainda teria que fazer. Um dia, Paulo Guedes recebeu uma proposta curiosa: participar da fundação de um banco. Mas o convite não veio simples, veio como uma espécie de prova de múltipla escolha. O sócio perguntou: o que você quer? Ser milionário? Se divertir? Ou alcançar excelência no que faz? Ele não pensou duas vezes. Respondeu que queria se divertir, queria trabalhar com aquilo que amava. Essa decisão mostra a importância de alinhar paixão com propósito, porque quando você faz o que gosta, a mentalidade milionária nasce naturalmente. O dinheiro é consequência, não ponto de partida. Essa cena parece distante, mas pense bem, todos os dias você também responde à sua própria múltipla escolha. Pode continuar no automático, correndo atrás de contas, ou pode escolher investir tempo em desenvolver suas forças. Se você busca como enriquecer do zero, a primeira resposta nunca deve ser dinheiro. Precisa ser: o que eu amo tanto a ponto de mergulhar de cabeça? Porque é só assim que surge a consistência necessária para transformar esforço em renda passiva lá na frente. O segredo não está em perseguir riqueza, mas em se tornar excelente no que já faz bem. E olha só como isso é aplicável. Imagine que você gosta de cozinhar. Ao invés de apenas sonhar com abrir um restaurante caro, por que não começar hoje gravando receitas simples, compartilhando no YouTube e aprendendo sobre educação financeira para reinvestir o que ganhar? Pequenos passos levam a grandes construções. Paulo Guedes só pôde aceitar fundar o Pactual porque já havia acumulado bagagem de conhecimento. E você? Qual seria a sua resposta nessa prova de múltipla escolha? Talvez essa decisão seja o primeiro passo para sua riqueza, para brasileiro se tornar realidade. Paulo Guedes lembra que ninguém chega à grandeza apenas pelo desejo de dinheiro. Ele cita exemplos marcantes: Pelé, que se tornou o melhor jogador do mundo porque amava jogar bola, e Nelson Freire, que virou referência no piano porque vivia apaixonado pela música. A lição é clara: a paixão é a semente, e a excelência é o fruto. Só depois vem o dinheiro. Essa é a base de qualquer mentalidade milionária, porque mostra que buscar apenas cifras pode levar à frustração, enquanto perseguir o que ama abre naturalmente o caminho para como enriquecer do zero. Se você parar para pensar, essa lógica vale para qualquer área. Imagine alguém que gosta de programação, se dedica horas, aprende, pratica, constrói projetos e se torna referência. Em pouco tempo, aparecem convites para trabalhar em empresas ou criar soluções próprias. O mesmo acontece com quem estuda culinária, marketing ou investimento. A repetição consistente, as famosas 10.000 horas, cria excelência. E excelência sempre gera oportunidades de como ganhar dinheiro, mesmo quando tudo parece começar pequeno, até invisível. Agora, conecte isso à sua vida. Qual é aquela atividade que você faria mesmo sem receber um centavo? Talvez esteja aí o início do seu caminho para a liberdade financeira. Quando você faz o que ama, a sensação não é de trabalho, mas de realização. É isso que Guedes queria mostrar. A paixão cria energia, e essa energia se transforma em resultados, em reconhecimento, em renda passiva futura. Mas ainda falta uma virada importante. Entender que quando se trabalha com prazer, as horas se multiplicam, e o esforço nem parece esforço. Paulo Guedes dizia que trabalhava 10, 12, até 20 horas por dia, mas nunca sentia que estava trabalhando. E por quê? Porque fazia o que amava. Essa é uma das maiores chaves para quem busca como enriquecer do zero, transformar esforço em prazer. Quando o trabalho deixa de ser um peso e vira parte natural da vida, você não conta horas, você conta resultados. É assim que a mentalidade milionária floresce. No dia em que você acorda motivado e vai dormir realizado. Pensa comigo, quantas vezes você se perdeu em algo que gostava tanto que nem viu o tempo passar?
pode ter sido jogando bola, pintando, cozinhando ou até ajudando alguém a resolver um problema. Agora, imagine canalizar essa mesma energia para construir algo sólido, que te leve à liberdade financeira. Esse é o segredo de quem consegue transformar talento em renda passiva. Não estão apenas vendendo tempo, mas acumulando conhecimento e valor que continuam gerando frutos, mesmo quando não estão trabalhando. E é aqui que entra o pulo do gato. Quando você encara seu trabalho como diversão, ele se transforma em aprendizado contínuo. Cada desafio vira oportunidade, cada erro, uma lição. Paulo Guedes estudava, praticava e compartilhava como quem conversava com amigos. E é nesse movimento leve que nasce a verdadeira educação financeira. Aprender e aplicar sem dor, sem peso, quase como um jogo. Mas existe ainda outro ponto essencial nessa jornada: entender como cada talento individual se conecta com o todo e sustenta uma economia brasileira cada vez mais complexa. Paulo Guedes explica que ninguém sabe fazer tudo. Você não constrói sozinho um microfone, um avião ou um celular. Cada detalhe que você usa no dia a dia é resultado da cooperação de milhares de pessoas, cada uma colocando o seu melhor. E é isso que forma a engrenagem da economia brasileira. O pedreiro que constrói, o professor que ensina, o médico que cuida, o empreendedor que arrisca. Cada talento, quando usado da forma certa, vira motor de como ganhar dinheiro e cria possibilidades de riqueza para brasileiros. Esse é um ponto poderoso. Sua habilidade pode parecer pequena para você, mas quando conectada ao ecossistema, gera valor imenso. Um jogador de futebol movimenta bilhões de dólares porque encanta multidões. Um músico transforma notas em emoção e cria indústrias inteiras. Agora pense, qual é o seu talento que ainda não foi colocado em jogo? A cooperação é a chave para investimentos do zero, porque ninguém prospera isolado. O que falta muitas vezes não é capacidade, mas entender onde sua força se encaixa para construir renda passiva. E a lição é simples: aproveite o que já faz bem e encontre quem precisa disso. Pode ser alguém que adora escrever e transforma textos em negócios digitais, ou quem sabe ensinar e cria cursos online. Assim nasce a educação financeira aplicada na prática. Transformar conhecimento em valor para os outros. O segredo da cooperação humana é justamente esse. Quando cada um se especializa e compartilha, todos crescem. Mas Guedes não parou por aí. Ele ainda tinha um sonho acadêmico que acabou sendo virado de cabeça para baixo, com um convite que mudaria tudo. No início, Paulo Guedes não pensava em riqueza ou fama. Seu plano era simples: ser professor, mergulhar nos livros e estudar economia a vida inteira. Ele queria viver o prazer de aprender e ensinar. Só que a vida tem dessas reviravoltas. Enquanto ele sonhava com a sala de aula, o mercado financeiro o chamava para algo maior. E é nessa encruzilhada que muitos de nós nos encontramos, entre a segurança de um caminho previsível e a oportunidade de criar algo novo, que pode abrir as portas para a liberdade financeira. Mesmo quando aceitou participar da fundação do Banco Pactual, Guedes colocou uma condição: de manhã ele continuaria estudando e dando aula, e só trabalharia no banco à tarde. Essa escolha mostra como ele nunca abriu mão daquilo que considerava essencial. É uma lição direta para quem busca como enriquecer do zero. Você não precisa abandonar totalmente sua base, mas pode ir construindo aos poucos. Começar investimentos do zero pode ser exatamente isso: manter sua fonte principal enquanto semeia outras possibilidades. Com o tempo, o banco cresceu e ele foi sendo puxado cada vez mais para dentro daquele mundo. O que era apenas uma experiência virou vocação empreendedora. E aqui surge outro aprendizado. Muitas vezes, o mercado enxerga em nós algo que ainda não percebemos. Quando alguém te chama para usar seu talento em um novo nível, pode ser a chance de transformar conhecimento em renda passiva, em impacto real, em riqueza para brasileiros. Foi assim que um professor virou banqueiro. E é assim que qualquer pessoa pode virar protagonista de sua própria história financeira. Mas essa transformação ainda era só o começo. Agora é com você. Depois de ouvir tudo isso, vai continuar acreditando que enriquecer é só para poucos? Ou vai usar esse conhecimento para mudar sua própria vida? Pense bem, quais passos concretos você pode dar hoje para começar seus investimentos do zero?
Qual habilidade pode transformar em renda? Qual hábito precisa abandonar para dar espaço à sua mentalidade milionária? A riqueza não é um destino reservado, é um caminho acessível a qualquer brasileiro disposto a agir. O desafio é simples: você vai continuar olhando para a vida como ela está, ou vai decidir construir sua liberdade financeira? Vai ficar esperando que alguém resolva seus problemas, ou vai assumir o controle, aprender sobre educação financeira e buscar renda passiva? Porque a oportunidade não vai bater na sua porta duas vezes. O futuro está sendo escrito agora, e cada escolha que você faz determina se você vai apenas sobreviver ou prosperar de verdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Aqui, cada semana você aprende como enriquecer do zero, como criar riqueza para brasileiros e como usar a economia brasileira a seu favor. Não perca tempo, porque no jogo da vida existe uma regra implacável: crise é para quem dorme.